Se você está assistindo esse vídeo agora, eu preciso que você preste atenção em cada palavra, porque hoje nós vamos fazer juntos uma das orações mais antigas e mais poderosas que existem nas Escrituras, a bênção do Efatá. Você talvez nunca tenha ouvido essa palavra, Efatá, mas ela mudou a vida de um homem completamente, num único instante, há 2000 anos. E hoje ela pode mudar a sua também. Fica comigo até o final. Não sai antes da oração, porque o que Deus tem para abrir na sua vida hoje, Ele quer abrir até o fim desse vídeo. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, trouxeram a Jesus um homem que era surdo e quase não conseguia falar. Imagina a vida desse homem. Anos vivendo num mundo de silêncio. Anos tentando se comunicar e sendo mal compreendido. Anos isolado, porque ninguém tinha paciência de entender o que ele tentava dizer. E Jesus fez uma coisa que chama atenção. Ele não curou o homem na frente da multidão. Ele tirou ele dali, levou para um lugar reservado. Porque algumas curas, algumas libertações precisam de intimidade, precisam de um momento só entre você e Deus. Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem, tocou a língua dele, olhou para o céu, suspirou profundamente. A Bíblia registra esse suspiro, porque ele sentia o peso daquela dor há tanto tempo carregada. E então ele disse uma única palavra, Efatá, que significa abre-te. E imediatamente os ouvidos do homem se abriram, e a língua dele se soltou, e ele começou a falar perfeitamente. Eu preciso te perguntar uma coisa agora. Que área da sua vida está surda? Que parte de você parou de ouvir esperança? Parou de ouvir que as coisas podem mudar? Você ficou tanto tempo no silêncio de uma situação difícil que esqueceu o som da vitória. E que área da sua vida está com a língua presa? Quantas vezes você quis declarar fé e não conseguiu? Quis orar e as palavras não saíram. Quis pedir ajuda e o orgulho ou a vergonha calou sua voz. Hoje, a mesma palavra que abriu aquele homem vai ser dita sobre você. Coloca a mão no ouvido agora, do lado direito e depois do lado esquerdo, e recebe essa palavra, Efatá. Abre-te. Vamos abrir primeiro os ouvidos espirituais. Tem gente que para de ouvir a voz de Deus porque o barulho do mundo é alto demais. As contas, as notícias, as cobranças, o medo, tudo isso grita mais alto do que a voz mansa e suave do Espírito. Mas a palavra diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Hoje, Efatá sobre os seus ouvidos espirituais. Que você volte a escutar a direção de Deus com clareza. Que a confusão saia. Que a voz dos homens pare de ser mais alta que a voz do Senhor na sua vida. Declara comigo. Eu ouço a voz de Deus com clareza. Agora vamos abrir os seus olhos espirituais. Porque tem gente que está cego para ver as próprias bênçãos. Vive olhando só para o que falta, para o que não deu certo, para o que ainda não chegou e esquece de ver o que Deus já fez. Eliseu orou por seu servo. Senhor, abre os olhos dele. E o servo, que só via o exército inimigo cercando, passou a ver o exército de anjos de Deus que já estava ali, protegendo. O que cerca você hoje pode parecer grande, mas o que Deus já colocou ao seu redor para te proteger é maior ainda. Você só precisa que seus olhos sejam abertos para ver. Efatá sobre os seus olhos, que você veja a provisão que já está no caminho, que você veja a porta que já está se abrindo, mesmo que ainda pareça fechada. Declara comigo, meus olhos estão abertos para ver o que Deus já preparou. E agora, a parte que talvez seja a mais importante. Vamos abrir a sua boca, a sua língua presa,
Quantas vezes você engoliu uma oração porque achou que não merecia pedir de novo? Quantas vezes você quis declarar cura, prosperidade, libertação sobre a sua casa, mas a voz não saiu porque o desânimo apertou a garganta? Hoje isso termina. A Escritura diz: pela boca se confessa a salvação. A sua boca tem poder. O que você declara, o céu ouve. Efatá sobre a sua boca. Que toda palavra de medo seja substituída por palavra de fé. Que você volte a declarar vida sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu corpo. Declare em voz alta agora, mesmo que seja só um sussurro: eu falo vida, eu declaro bênção. A minha voz tem poder porque Deus a deu para mim. Vamos orar juntos agora. Feche os olhos se você puder. Senhor Jesus, o mesmo que tocou aquele homem à beira do lago e disse: Efatá, toca agora em quem está me ouvindo. Abre os ouvidos que se calaram para a esperança. Abre os olhos que só viam falta. Solta a língua que ficou presa pelo medo, pela vergonha, pela dor. Senhor, eu declaro Efatá sobre cada casa que está fechada para a paz. Efatá sobre cada porta de emprego que parecia trancada. Efatá sobre cada relacionamento que estava em silêncio. Efatá sobre cada corpo que estava surdo ao milagre da cura. Abre, Senhor. Abre o que só Tu sabes que precisa abrir. Abre o que ninguém mais viu que estava fechado. E que assim como aquele homem, quem está Te ouvindo agora saia desse momento falando diferente, vendo diferente, ouvindo diferente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você sentiu alguma coisa se mover durante essa oração, um alívio, uma lágrima, uma certeza, não foi coincidência. Foi o Efatá agindo em você agora. Escreve aqui nos comentários: Efatá, Senhor, abre a minha vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Você pode estar sendo a voz que leva essa libertação para outra pessoa. Inscreve-se no canal e toca no sininho. Palavra nova todo dia por aqui. Que essa semana você ouça diferente, veja diferente e fale diferente. Deus te abençoe.